No nosso encontro do dia de hoje, gostaríamos de conversar um pouquinho a respeito do Evangelho. O Evangelho é uma palavra que significa boa nova. Ou seja, é uma notícia alegre, uma notícia feliz. É uma notícia que Jesus veio trazer para nós. O Evangelho pode ser comparado como a palavra doce, amorosa e benévola do Pai, que é uma entidade puramente espiritual, mas que se utiliza de Jesus, um veículo material, físico, um ser humano que esteja aqui conosco e que nos veio trazer uma mensagem de alegria, uma mensagem de felicidade. Mas qual seria essa mensagem de alegria e de felicidade que Jesus se incumbiu de vir até nós, um anjo do Senhor, se incumbiu de vir até nós para nos comunicar? A mensagem de Jesus é a mensagem da alegria, do amor e da perseverança. Alegria é justamente a mensagem de felicidade que Jesus veio nos trazer. E é por isso que a primeira manifestação pública do Evangelho de Jesus se deu nas bodas de Canaã. Nas bodas de Canaã, Jesus estava festejando junto com os seus amigos, nas bodas de casamento. E durante o casamento iniciou sua tarefa de apostolado, fazendo um fenômeno que foi o de conversão da água em vinho. Por que Jesus fez a conversão da água em vinho? Para poder simbolizar com alegria, para poder transformar a água insípida do ser humano, muitas vezes intragável, sem gosto, uma água morna, espiritualmente muito envilecida, muito mal cheirosa devido aos nossos erros, aos nossos desacertos, aos nossos pensamentos maus, e transformar esta água em vinho, a alegria do encontro e da reunião entre as pessoas. Então, essa mensagem de alegria é uma grande mensagem do Evangelho. Outra mensagem do Evangelho é a de amor. Amor simbolizando a união entre as criaturas. Pois Jesus, sendo o comunicante de Deus, que é o Pai de todos nós, desejava que nós, os seus irmãos, estivéssemos todos reunidos. Tanto que ele nos disse: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, o amor é justamente um grande objetivo do Evangelho, que fôssemos alegres e felizes por meio do amor, nos integrando uns aos outros, desejando nada mais do que a felicidade para o próximo. E que ainda que o próximo seja mau, que o próximo não me compreenda, que o próximo às vezes até me xingue e seja meu inimigo, ele nos diz: ame o vosso amigo, mas ame também o vosso inimigo. Pois até os fariseus amam os amigos. E se amassem somente os amigos, não seriam melhores que ele. Então, amar o inimigo, amar o amigo, amar o conhecido e o desconhecido, é uma grande mensagem de Jesus para nós. Então, muitas vezes, acabamos considerando o Evangelho como apenas a Bíblia. A Bíblia Sagrada, Mateus, Marcos, Lucas, João, no Novo Testamento, e o Antigo Testamento somado como se fosse o Evangelho de Deus para nós. Mas a Boa Nova não foi o livro. A Boa Nova não é o livro. O livro é um relato da vida de Jesus. O livro é uma materialização que Deus permitiu para nós da vinda de Jesus, para que tivéssemos uma base e nos lembrarmos de toda a mensagem de transformação interior que Ele veio nos trazer. O Evangelho não é
uma folha de papel. O Evangelho nunca vai ser algo material e palpável. O Evangelho é a mensagem de Jesus, pautada na alegria, no amor e na esperança. Falamos a respeito da alegria e do amor. E qual a mensagem de esperança que Jesus veio trazer para nós? Meus irmãos, nós somos imortais. Estamos passando por uma vida material passageira, mas o reino de Deus e de Jesus não é neste mundo. O reino de Deus e de Jesus não é neste mundo. Estamos passando por um momento passageiro na terra e devemos transitar pela terra com alegria e amor, esperançosos do futuro que nos espera. Não existem infernos abissais em que ficaremos para toda a eternidade em sofrimento. Pois se nós, pais, tão imperfeitos, perdoamos os nossos filhos, ainda que eles sejam as pessoas, as entidades mais maléficas do planeta, quem dirá o Pai Celestial que tanto nos ama? Quem dirá o Pai Celestial que com todo o seu amor garantiu a possibilidade de virmos até aqui na Terra? Meus irmãos, não há possibilidade alguma de pena eterna. Deus está sempre apto para nos perdoar. Ou seja, o paraíso nos aguarda a todos, desde aquele que compreende a mensagem do Evangelho de Jesus e que a pratica durante a sua vida, até para aquele que faz o inverso. Haverá oportunidades de correção para todos. Pois se nós, às vezes, aprisionamos aquele que está na maldade, desejosos da sua retificação, para depois libertá-lo e trazê-lo novamente à vida e ao convívio comum, qual seria a atitude do Pai Celestial para conosco? Podem existir, sim, infernos transitórios, mas nunca infernos eternos. Isso vai contra a bondade e o amor de Deus. Essa é a nossa esperança. Nós não somos da terra, então devemos, aqui na terra, nos acumular de bens espirituais. Focarmos sim nas nossas necessidades materiais, mas devemos sim pensar que estamos aqui numa viagem passageira pela terra e que no lugar em que iremos, no outro lado desta vida que nos aguarda, lá a única moeda que existirá é a moeda dos nossos sentimentos. Meu irmão, quando você chega em casa, quando você é recepcionado no seu lugar de trabalho, quando você chega no seu grupo de amizades, qual é o sentimento que você desperta nessas pessoas? Se você desperta amor, paz, alegria, compreensão, carinho, misericórdia, você está refletindo as virtudes do Criador. Você está refletindo o Evangelho de Jesus nas suas atitudes. Então você já está vivendo o paraíso aqui na Terra. Se você ainda não conseguiu refletir a grandeza do Pai, perdoe-se. Aceite-se com seus defeitos, mas esforce-se a cada dia para ser melhor. Jesus veio nos trazer uma mensagem de alegria, de amor e de esperança. Sejamos todos um só. Façamos a nossa união como irmãos, para que assim possamos juntos praticar o bem. Pois quando eu desejo o bem para o próximo e o outro deseja o bem para mim, não há espaço para desgraças, para discórdias e para infortúnios. Nessa nossa tarefa do bem, temos que manter a nossa fronte ativa,
olhando para o alto e para os céus, para não nos escandalizarmos com os defeitos do próximo. Devemos amar as imperfeições do próximo e auxiliarmos a corrigir com todo o amor do mundo. Chico Xavier já nos dizia que quando formos fazer uma gota de verdade, devemos ter 1 litro de amor para poder transmitir esta verdade. Uma gota de verdade para 1 litro de amor. De nada adianta malbaratarmos as alegrias do próximo, rebaixá-los, expormos os defeitos do outro, pois com isso não estamos lhe ajudando. Quando quiseres corrigir alguém, vá para esse alguém em particular, impessoal, e conte-lhe o que ele está cometendo, com todo o amor que você puder neste mundo. Se ainda assim não for possível, junte uma segunda pessoa junto de você para falar os dois juntos. Se ainda assim não for possível, junte um grupo um pouco maior, mas tenha paciência. Jesus nos dá o período inteiro desta existência para nos transformarmos. Por que muitas vezes desejamos que o outro se transforme em apenas 1 ano, em 10 anos, no período que nós selecionamos e achamos que o outro deve usar para aprender? Cada um tem o seu tempo de progresso, cada um tem o seu momento de despertar. Para encerrarmos esta conversa, gostaríamos de conversar a respeito de um capítulo muito lindo, presente no livro Jesus no Lar, em que Neio Lúcio, no seu capítulo 34, nos diz a respeito da serva escandalizada. Nesta história, ele nos diz que Jesus estava junto com Dalila, esposa de Azor, o tecelão. E ela havia ido para a praça central para falar a respeito do Evangelho de Jesus, da mensagem de esperança, de amor e de alegria que Jesus nos trouxe. Porém, alguns publicanos de mau nome haviam-lhe desrespeitado. Então, indignada devido a isso, ela relatou para Jesus o que aconteceu e esperou os conselhos de Jesus a respeito deste assunto. Então, Jesus lhe propôs uma história muito belíssima, em que ele disse que piedosa mulher desejava ser mensageira do reino divino na terra. Ela então bateu às portas do paraíso, rogando trabalho, e lá foi atendida por um anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, então, pediu que ela retornasse à terra e fizesse um trabalho muito digno, que iria auxiliá-la a conseguir o reino dos céus. Pediu que ela visitasse uma taberna para salvar 2 homens bons, porém desprevenidos, que se haviam deixado embriagar e foram dominados por insinuações insufladas pelos espíritos das trevas. Ela foi até este local, porém quando lá chegou, ela percebeu que lá havia muitos jogadores que trocavam palavras obscenas e cruéis. No dia seguinte, então, ela retornou para conversar com o anjo, contou-lhe o que aconteceu, então o anjo disse: tudo bem. Então agora, vá a um esconderijo na floresta, a fim de socorrer uma criança desamparada. Quando ela chegou lá, observou vários homens e mulheres seminus, que lhe feriram o pudor feminino. Diante disso, então, no dia seguinte, ela retornou e disse: olha, não consegui fazer o meu serviço. Tinha pessoas sem roupa lá, eu fiquei envergonhada, feriu o meu pudor, eu não pude fazer o auxílio. Então o administrador celeste, sem desanimar, pediu para essa mulher que auxiliasse uma senhora agonizante. E chegando neste local para auxiliar essa mulher agonizante, ela verificou o que acontecia e retornou e contou para o anjo: anjo do Senhor, quando cheguei para auxiliar esta mulher agonizante, na antecâmara tinha o esposo da doente. E o esposo da doente estava com uma mulher de baixa
procedência, planejando um assassínio para a noite próxima. Terrificada com isso, não pude auxiliá-la. Fiquei assustada e retornei. Diante disso, retornou com um anjo, e o anjo, então, mostrando certo desapontamento, pediu que ela auxiliasse 2 homens dementes, situados em extenso vale de imundos. Chegando lá, ela verificou que eles viviam impressionados com cenas de vida impura, que lhe causavam extrema repugnância, e retornou para conversar com o anjo do Senhor. O preposto do Altíssimo, então, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu para, enfim, amparar uma jovem que se achava em perigo. Porém, chegando lá, ela viu que esta jovem estava em uma festa desregrada e numa repulsiva condição moral. Então, diante disso, conversou com o anjo do Senhor e ele verificou que durante aquela semana ela inutilmente cultivou apenas a ineficiência sob vários pretextos. Então este anjo lhe disse: minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo seu esforço nas vulgaridades da terra. E ela então lhe retrucou: por que, anjo do Senhor, perplexa? Não mereço abeirar-me da vida mais alta? Então ele lhe disse a grande frase da noite: seus olhos estão cheios de malícia. E para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Jesus, então, após terminar esta história, disse para esta mulher: quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Então, meus irmãos, apesar das dificuldades da vida, apesar de nos escandalizarmos, muitas vezes, com as imperfeições morais daqueles que estão à nossa volta, somos também rogados por Jesus, tal qual esta mulher, para fazermos a nossa tarefa em nossas casas, em nosso trabalho, nas nossas amizades, no grupo em que convivemos. E se nos escandalizarmos, iremos ser vistos apenas como trabalhadores preguiçosos, com olhos maliciosos, e não estaremos fazendo o trabalho de amor, de bondade, de paz que Jesus nos designou. Sejamos nós os mensageiros do alto. Sejamos nós luz onde quer que estivermos. Porque se os nossos olhos forem de luz, todo o nosso corpo estará iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Muito obrigado. Desejo muita paz a todos. Que assim seja.